Quando um milionário arrasado pela dor da perda encontra uma menina doente, abandonada e tossindo na porta de um orfanato. Ele pensava que nunca mais teria forças para amar de novo. Mas algo naquela criança fez seu coração bater diferente. Uma decisão inesperada, um encontro improvável e uma reviravolta que vai mudar a vida dos dois para sempre. Você não vai acreditar no que acontece quando a dor do luto encontra a esperança mais inocente. Comente o que você acha que vai acontecer. Se você faria a mesma coisa nessa situação, e não se esqueça de me contar de onde está assistindo esse vídeo. Curte e se inscreva para apoiar o meu trabalho. O sino da igreja soava 4 badaladas quando Sabino Gouveia abriu os olhos naquela madrugada fria de junho. O silêncio da casa vazia pesava sobre seus ombros enquanto ele encarava o teto, lutando contra as lembranças que sempre o assombravam naquele horário. Há exatos 3 meses, seu filho Ricardo havia partido em um acidente doméstico estúpido. Uma queda na escada que ninguém poderia prever. Um momento de distração que custou tudo. Aos 61 anos, Sabino se via completamente sozinho. A esposa, Maria, havia partido há 30 anos, vítima de um câncer fulminante. Ricardo havia sido sua única companhia desde então. O único motivo para continuar administrando a pequena loja de materiais de construção herdada de seu pai. Agora, nem isso parecia fazer sentido. Levantou-se da cama como fazia todas as manhãs, seguindo uma rotina meticulosa que o impedia de pensar demais. Banho, café preto sem açúcar, terno cinza impecável, o mesmo que usava há décadas. Antes de sair, parou diante da foto de Ricardo na parede da sala. Seu filho sorria, vestindo o jaleco branco do hospital, onde trabalhava como voluntário nas horas vagas. "Preciso fazer aquela doação hoje", murmurou para si mesmo, lembrando-se da promessa que fizera. Ricardo sempre falava do orfanato Santa Clara, das crianças que atendia lá, dos sorrisos que conseguia arrancar mesmo nas situações mais difíceis. Havia separado uma quantia considerável para doar em nome do filho. Era o mínimo que podia fazer para honrar sua memória. O céu ainda estava escuro quando Sabino pegou seu Chevette 89, perfeitamente conservado. As ruas vazias do subúrbio pareciam ainda mais desoladas sob a garoa fina que caía. Decidiu passar no orfanato antes de abrir a loja. Quanto antes cumprisse sua missão, melhor. Foi quando dobrou a esquina da Rua das Acácias que algo chamou sua atenção. Um pequeno vulto estava encolhido na calçada em frente ao portão do orfanato. Inicialmente, pensou ser um monte de trapos deixados ali, mas então viu o movimento. Diminuiu a velocidade, hesitante. Não costumava se meter em situações desconhecidas, preferia a segurança de sua rotina. Mas algo naquela cena o incomodou profundamente. Estacionou o carro e, protegendo-se da garoa com seu guarda-chuva preto, aproximou-se cautelosamente. Era uma criança. Uma menina, ele percebeu, não devia ter mais que 7 ou 8 anos. Estava enrolada em um lençol sujo, tremendo violentamente. Seus cabelos escuros e embaraçados cobriam parcialmente o rosto, mas Sabino podia ver que sua pele estava pálida, com um tom azulado preocupante. "Menina", chamou sua voz rouca pela falta de uso. "Você está bem?" A criança não respondeu, apenas tossiu, um som profundo e doloroso que fez Sabino se aproximar mais. Quando ela finalmente ergueu o rosto, ele sentiu seu coração apertar. Os olhos dela eram grandes e escuros, mas estavam fundos, febris, carregando um tipo de tristeza que nenhuma criança deveria conhecer. Ao lado dela, havia uma sacola plástica de supermercado contendo algumas peças de roupa e um papel amassado. Sabino pegou o bilhete com mãos trêmulas. "Cuidem dela, eu não posso." Era tudo o que dizia, escrito com letra apressada em um pedaço de papel rasgado. Olhou para o portão do orfanato.
Estava fechado, sem nenhum sinal de movimento dentro da construção antiga. Tentou a campainha várias vezes, mas ninguém apareceu. A menina tossiu novamente, um som que parecia rasgar seus pulmões. Qual? Seu nome? Perguntou, agachando-se ao lado dela, protegendo-a da garoa com seu guarda-chuva. Norá, respondeu em um sussurro quase inaudível, antes de ser tomada por outro acesso de tosse. Sabino percebeu que precisava tomar uma decisão. Não podia deixá-la ali, naquele frio, claramente doente. Mas também não podia simplesmente pegá-la e levar. Havia protocolos, regras. Tentou a campainha mais uma vez, em vão. Foi quando notou algo que fez seu sangue gelar. Havia marcas nos braços dela, manchas arroxeadas que não pareciam ser de quedas ou brincadeiras. Alguém havia machucado aquela criança. Norá, disse suavemente, você precisa de um médico. Posso levar você ao hospital? Ela apenas o encarou com aqueles olhos grandes e assustados, como um animal ferido, que não sabe se pode confiar, em quem oferece ajuda. Depois de um longo momento, assentiu levemente com a cabeça. Com cuidado, Sabino a pegou no colo junto com a sacola plástica. Estava assustadoramente leve para sua idade e seu corpo queimava de febre. Enquanto caminhava até o carro, sentiu algo estranho acontecer em seu peito. Uma sensação que não experimentava há muito tempo, como se um nó começasse a se desfazer. No caminho para o hospital mais próximo, observava pelo retrovisor o rosto adormecido de Norá no banco traseiro. A cada respiração difícil dela, cada acesso de tosse, sentia uma urgência crescente, uma necessidade de fazer algo, de ajudar que não compreendia totalmente. Não sabia naquele momento que aquela manhã cinzenta de junho mudaria sua vida para sempre. Não imaginava que aquela menina encontrada por acaso na calçada seria o início de uma jornada que o forçaria a enfrentar não apenas a burocracia do sistema, mas seus próprios medos e perdas. Tudo o que sabia, enquanto dirigia pelas ruas que começavam a despertar, era que não podia abandoná-la como tantos outros já haviam feito. Não depois de ver aqueles olhos, não depois de sentir o peso frágil dela em seus braços. Algumas decisões, percebeu, são tomadas pelo coração antes mesmo que a mente tenha tempo de protestar. Comente o que você acha que vai acontecer e se inscreva no meu canal para apoiar meu trabalho. Ao estacionar na emergência do Hospital São Vicente, Sabino não fazia ideia de que estava prestes a descobrir uma verdade muito mais dolorosa sobre o passado de Norá. Uma verdade que testaria não apenas sua determinação, mas sua própria capacidade de amar novamente. As luzes fluorescentes do hospital tornavam tudo ainda mais pálido e frio. Sabino carregava Norá pelos corredores da emergência, seu pequeno corpo tremendo contra seu peito, enquanto uma enfermeira os guiava até um leito disponível. O cheiro de antisséptico e a movimentação constante de médicos e pacientes criavam uma atmosfera de urgência que fazia seu coração bater mais rápido. Por favor, preciso que preencha estes formulários, disse a recepcionista, empurrando uma pilha de papéis em sua direção. O senhor é pai ou responsável legal? Sabino hesitou. Não, eu a encontrei na frente do orfanato Santa Clara. Estava sozinha, com febre alta. A expressão da recepcionista mudou sutilmente. Ela pegou o telefone, discou alguns números rapidamente. Vou precisar acionar o serviço social, informou com voz profissional. É o protocolo nesses casos. Enquanto esperava, Sabino observava os médicos examinarem Norá. Ela parecia ainda menor na maca do hospital, conectada a aparelhos que apitavam em intervalos regulares. A doutora Helena, uma médica de meia-idade com olhos gentis, auscultava seu peito com preocupação evidente. Pneumonia severa, declarou, finalmente virando-se para Sabino. Além disso, está gravemente desnutrida. Quanto tempo faz que ela não se alimenta direito? Não sei,
respondeu ele, sentindo-se impotente. Acabei de encontrá-la hoje. A médica franziu o senho, examinando mais atentamente os hematomas nos braços da menina. Isso não é recente, murmurou, mais para si mesma que para Sabino. Alguns desses machucados têm semanas. Foi quando Norá começou a tossir violentamente, seu pequeno corpo sacudindo com o esforço. Sabino moveu-se instintivamente para ajudá-la, mas foi contido por uma enfermeira. Por favor, senhor, precisa nos dar espaço para trabalhar. Afastou-se relutante, observando a equipe médica agir rapidamente. Colocaram oxigênio, iniciaram medicação intravenosa, colheram sangue para exames. Norá suportava tudo em silêncio. Apenas seus olhos grandes e assustados denunciavam seu medo. 1 hora depois, Carmen Oliveira, a assistente social, chegou. Era uma mulher séria, de aproximadamente 50 anos, que carregava uma pasta grossa debaixo do braço. Suas primeiras palavras foram diretas. Senhor Gouveia, preciso que me conte exatamente como encontrou a menina. Sabino relatou os acontecimentos da manhã, mostrando o bilhete encontrado junto com a sacola de roupas. Carmen o examinou com expressão grave. Isso é mais complicado do que parece, disse após um momento. Norá Costa já passou por nosso sistema antes, várias vezes na... Verdade, algo na maneira como ela disse isso fez Sabino sentir um frio na espinha. Como assim? Carmen consultou sua pasta. Nos últimos 2 anos, ela passou por 4 famílias diferentes. Todas devolveram sua guarda, alegando dificuldades de adaptação ou problemas de saúde. O último registro que temos é de 3 meses atrás, quando foi entregue a um lar temporário sob supervisão da assistência social. E como ela acabou na rua? É isso que precisamos descobrir, respondeu Carmen, seu tom profissional mascarando mal sua própria preocupação. Naquele momento, Norá acordou sobressaltada na maca, seus olhos procurando freneticamente ao redor até encontrarem Sabino. Ele percebeu que ela segurava algo com força. Um pequeno urso de pelúcia surrado que estava dentro da sacola de roupas. Não quero voltar, sussurrou ela, sua voz rouca pela tosse. Por favor. Sabino sentiu algo quebrar dentro dele. Aproximou-se da maca, ignorando o olhar de advertência de Carmen. Está tudo bem, Norá. Ninguém vai machucar você. O senhor promete? Antes que pudesse responder, Carmen interveio. Senhor Gouveia, preciso lembrá-lo que não tem nenhuma autoridade legal sobre a menina. Assim que ela estiver estável, será encaminhada para um abrigo temporário até resolvermos sua situação. Abrigo? Questionou Sabino, sua voz traindo sua preocupação. Mas ela está doente, precisa de cuidados especiais. Temos protocolos a seguir, respondeu Carmen, embora seu tom tivesse suavizado ligeiramente. A menos que o senhor queira se candidatar como família acolhedora temporária, mas é um processo complexo. Precisaria passar por avaliações, visitas domiciliares, comprovação de renda. Sabino olhou para Norá, que havia adormecido novamente, ainda agarrada ao ursinho. Algo naquela cena, a fragilidade dela, a solidão evidente em cada gesto, o fez tomar uma decisão que mudaria sua vida. O que preciso fazer para começar esse processo? Carmen pareceu surpresa. Senhor Gouveia, precisa entender que não é tão simples. O senhor é solteiro, tem mais de 60 anos, acaba de perder um filho. Não são circunstâncias ideais para acolher uma criança traumatizada. E deixá-la em um abrigo é melhor? Questionou ele, sentindo uma irritação crescente. Olhe, para ela, dona Carmen, olhe de verdade. Essa menina precisa de um lar, não de mais uma instituição. A assistente social suspirou, estudando-o com olhos experientes. Posso ver que suas intenções são boas, mas há muito mais nessa história do que aparenta. Norá, ela carrega cicatrizes que vão além dos machucados físicos.
Foi quando a doutora Helena retornou com os resultados dos primeiros exames. Seu rosto estava ainda mais sério que antes. "Precisamos conversar", disse ela, guiando Sabino e Carmen para uma sala privada. Os exames revelavam não apenas a pneumonia severa, mas sinais de negligência prolongada, deficiências nutricionais graves, ossos que haviam sido quebrados e mal encurados, cicatrizes antigas que sugeriam um padrão de abuso. "Como isso pôde acontecer?", perguntou Sabino, sua voz tremendo de raiva contida. Como ninguém percebeu, Carmen abriu sua pasta novamente, espalhando relatórios sobre a mesa. É aí que as coisas ficam complicadas. Cada família que devolveu Norá apresentou documentação impecável, referências, tudo aparentemente em ordem. Mas agora, olhando mais atentamente, começamos a ver um padrão perturbador. Ela apontou para datas, nomes, endereços. Essas famílias, algumas delas parecem estar conectadas, recebiam benefícios do governo para cuidar de crianças como Norá, mas na realidade o quê? Pressionou Sabino, sentindo seu coração apertar com o que estava prestes a ouvir. Carmen hesitou, trocando um olhar significativo com a doutora Helena. Suspeitamos que existe uma rede de pessoas que se aproveitam do sistema de acolhimento, pegam a guarda de crianças consideradas problemáticas, recebem o auxílio financeiro, mas na verdade as mantêm em condições deploráveis ou as passam adiante. Comente o que você acha que vai acontecer e se inscreva no meu canal para apoiar meu trabalho. Sabino sentiu o sangue ferver em suas veias. Pensou em Ricardo, em como seu filho ficaria horrorizado ao saber que algo assim acontecia bem debaixo de seus narizes. Pensou em Norá, sozinha e assustada, sendo passada de mão em mão como um objeto indesejado. "Vou ajudá-la", declarou com firmeza. "Não me importa o que precisarei fazer, que formulários precisarei preencher, que avaliações terei que passar. Essa menina não vai voltar para um sistema que a machucou tanto." "Senhor Gouveia", começou Carmen, seu tom agora mais gentil, "admiro sua disposição, mas precisa entender que isso pode ser perigoso. Se realmente existe uma rede organizada por trás desses casos..." "Não me importa", interrompeu ele. "Já perdi minha esposa para o câncer. Perdi meu filho para um acidente estúpido. Não vou perder essa menina para a burocracia ou para o medo." A doutora Helena, que havia permanecido em silêncio, finalmente falou. "Ele tem razão, Carmen. Norá precisa de estabilidade, de cuidados consistentes. Não podemos simplesmente devolvê-la ao sistema e esperar um resultado diferente." Carmen observou os dois por um longo momento. Depois começou a recolher seus papéis. "Vou iniciar o processo", disse finalmente. "Mas preciso que entenda, isso não será fácil. Haverá resistência, investigações, questionamentos sobre suas motivações. Está realmente preparado para isso?" Sabino olhou através da janela da sala, onde podia ver Norá dormindo. Mesmo em sono, seu rosto mantinha uma expressão de preocupação, como se nem em sonhos pudesse encontrar paz completa. "Estou", respondeu simplesmente, "porque pela primeira vez em muito tempo sei exatamente o que preciso fazer." O que ele não sabia, enquanto saía daquela sala com uma pilha de formulários para preencher, era que sua batalha estava apenas começando. Que as próximas semanas testariam não apenas sua determinação, mas sua própria capacidade de enfrentar um sistema que parecia determinado a manter Norá longe dele. As semanas seguintes transformaram a vida de Sabino em uma montanha-russa de emoções e burocracias intermináveis. Seu dia começava às 5 da manhã, quando ia à loja organizar tudo para que seu funcionário mais antigo, José, pudesse administrar o estabelecimento.
Às 7, já estava no hospital para ver Norá antes de começar a maratona de visitas a órgãos públicos, assistentes sociais e advogados. A menina estava respondendo bem ao tratamento para a pneumonia, mas outras complicações surgiram. Os exames revelaram anemia profunda e deficiências vitamínicas graves, resultado de meses, talvez anos, de má nutrição. Cada novo diagnóstico era como uma facada no coração de Sabino. Ela pergunta por você quando não está aqui, comentou a enfermeira Marina numa manhã enquanto trocava o soro. Nunca vi ela falar tanto com ninguém. Era verdade. Aos poucos, Norá começava a se abrir. Primeiro foram apenas gestos, um pequeno sorriso quando ele chegava, a maneira como segurava sua mão durante os procedimentos médicos mais assustadores. Depois começaram as palavras, tímidas como pássaros, saindo do ninho pela primeira vez. "O senhor tem casa?" perguntou ela uma tarde, enquanto Sabino lia para ela uma história sobre um coelho aventureiro. "Tenho sim", respondeu ele, marcando a página do livro. "Uma casa antiga, com um quintal grande, onde costumava ter uma horta. Faz tempo que não cuido dela direito." "Pode plantar flores", sugeriu Norá, seus olhos brilhando pela primeira vez desde que a encontrara. Na última casa tinha flores, mas elas morreram porque ninguém regava. A menção à última casa fez Sabino estremecer. Aos poucos, em conversas assim, fragmentos do passado de Norá vinham à tona. Eram sempre comentários casuais, jogados no meio de outras observações, mas cada um revelava um novo aspecto do pesadelo que ela havia vivido. "Lá não podia fazer barulho", disse ela outro dia, enquanto desenhava. "Nem chorar. Se chorasse, ficava no quarto escuro." Sabino guardava cada informação, anotava cada detalhe, construindo um quebra-cabeça sombrio que seria fundamental para o processo de guarda. Carmen, a assistente social, havia alertado que precisariam de provas concretas para impedir que Norá voltasse ao ciclo de lares temporários. Mas a burocracia parecia conspirar contra eles. A cada documento reunido surgiam 3 novos requisitos. A cada visita domiciliar agendada, aparecia um novo formulário para preencher. O processo, que deveria ser relativamente simples, transformou-se em um labirinto kafkiano de carimbos e assinaturas. "Senhor Gouveia", chamou Carmen em uma reunião particularmente tensa, "surgiram complicações." Ela parecia desconfortável, remexendo em sua pasta com mais agitação que o normal. Algumas pessoas questionaram suas motivações, sua idade, o fato de ser viúvo, a morte recente de seu filho. Há preocupações sobre sua capacidade emocional para cuidar de uma criança traumatizada. "Que pessoas?", perguntou Sabino, sentindo o sangue ferver. "Quem está questionando?" Carmen hesitou. "Houve uma denúncia anônima. Alguém sugeriu que seu interesse por Norá pode ser inadequado." A palavra caiu como um tiro no peito de Sabino. Por um momento, não conseguiu respirar. A simples sugestão de que suas intenções fossem outras além de proteger aquela criança o deixou fisicamente doente. "Como podem..." começou ele, mas sua voz falhou. "Como ousam insinuar algo assim?" "Eu sei", apressou-se Carmen em dizer. "Sei que é absurdo. Estou do seu lado, Sr. Gouveia, mas preciso entender que isso vai dificultar ainda mais o processo. Teremos que ser ainda mais cuidadosos, mais meticulosos." Foi quando a doutora Helena entrou na sala, seu rosto normalmente calmo, marcado por preocupação. "Temos outro problema", anunciou sem preâmbulos. "Alguém está tentando transferir Norá para outro hospital." "Como assim?" perguntaram Sabino e Carmen em uníssono. "Recebi um pedido oficial de transferência assinado por um suposto responsável legal. Os documentos parecem legítimos à primeira vista, mas algo não está certo. As datas não batem com nossos registros."
Carmen pegou os papéis, examinando-os com atenção. Seu rosto empalideceu. Esse nome já vi em outro processo. Era uma das famílias que devolveu Norá. Sabino sentiu um calafrio. Eles estão tentando pegá-la de volta? Não só isso, respondeu Carmen, conectando pontos invisíveis em sua mente. Acho que descobrimos por que fazem tanto esforço para manter certas crianças no sistema. É o dinheiro do governo, benefícios, auxílios médicos, pensões especiais. Para cada criança problemática, há uma quantidade significativa de recursos disponíveis. E quanto mais problemas de saúde, começou a doutora Helena, mais dinheiro, completou Carmen. Meu Deus! É por isso que Norá nunca recebia tratamento adequado. Eles precisavam que ela continuasse doente. Comente o que você acha que vai acontecer e se inscreva no meu canal para apoiar meu trabalho. Sabino levantou-se abruptamente, suas mãos tremendo de raiva. Não vou permitir que a levem, não depois de tudo que ela passou. Precisamos agir rápido, disse Carmen, recolhendo os documentos. Vou acionar meus contatos no Conselho Tutelar, tentar bloquear qualquer tentativa de transferência. Mas vocês precisam entender, essas pessoas têm conexões, conhecem o sistema por dentro. Não vai ser fácil detê-las. E Norá? Perguntou Sabino. Como vamos protegê-la? A doutora Helena mordeu o lábio, pensativa. Tecnicamente, ela ainda precisa de cuidados hospitalares. Posso estender sua internação, documentar cada pequena complicação para justificar sua permanência aqui. Mas não podemos fazer isso indefinidamente. Foi quando ouviram um grito vindo do corredor. Os três correram para fora da sala, apenas para encontrar Norá em meio a uma crise de pânico. Uma mulher bem vestida estava parada ao lado de sua cama, tentando tocá-la enquanto a menina se debatia. Sou assistente social, dizia a mulher, mostrando um crachá. Vim apenas fazer uma avaliação de rotina. Mas Sabino reconheceu o terror nos olhos de Norá. Não era o medo natural de uma criança diante de estranhos, era um pavor visceral, o tipo de medo que só surge quando se reconhece alguém que nos machucou antes. Afaste-se dela, ordenou ele, sua voz mais firme do que jamais havia sido. A mulher sorriu, um sorriso frio que não alcançava seus olhos. O senhor não tem autoridade aqui. Sou representante legal do serviço social e... Não é, interrompeu Carmen, examinando o crachá com atenção. Conheço todos os assistentes sociais do distrito. Esse crachá é falso. E mulher recuou, seu sorriso vacilando por um momento. Então, num movimento rápido, virou-se e correu pelo corredor. Um segurança tentou detê-la, mas ela era ágil e escapou antes que pudessem alcançá-la. Sabino correu para Norá, que tremia violentamente. Está tudo bem, sussurrou, abraçando-a com cuidado para não deslocar os tubos e sensores. Ninguém vai te machucar, eu prometo. Ela estava lá, soluçou Norá, agarrando-se a ele, na casa escura, ela que trancava a porta. Carmen e a doutora Helena trocaram olhares preocupados. A situação havia escalado de preocupante para crítica em questão de minutos. Não era mais apenas uma batalha legal. Era uma corrida contra o tempo para proteger uma criança de pessoas que a viam apenas como uma fonte de renda. Vou solicitar segurança reforçada, disse a doutora Helena, já pegando o telefone. E precisamos documentar isso. Pode ser a prova que precisávamos de... que algo muito errado está acontecendo. Sabino mal ouvia. Toda sua atenção estava em Norá, que aos poucos se acalmava em seus braços. Sentia o coração dela batendo acelerado, sua respiração ainda irregular. Como alguém podia fazer mal a uma criança assim? Como o sistema permitia em que isso acontecesse? Não vou deixar ninguém te machucar, repetiu, mais para si mesmo que para ela. Nunca mais. O que ele não sabia era que aquele incidente seria apenas o começo, que as pessoas por trás daquele esquema não desistiriam. Facilmente.
e que sua promessa de proteger Norá seria testada de maneiras que ele jamais poderia imaginar. Após o incidente com a falsa assistente social, a vida de Sabino transformou-se em uma vigília constante. Ele reorganizou toda a sua rotina para passar o máximo de tempo possível no hospital. José, seu funcionário de confiança, assumiu praticamente toda a administração da loja de materiais de construção, enquanto Sabino dividia seu tempo entre cuidar de Norá e lutar contra a burocracia que parecia determinada a separá-los. "O senhor precisa descansar", insistia Marina, a enfermeira, vendo as olheiras cada vez mais profundas em seu rosto. "Não vai ajudar Norá a se ficar doente também." Mas como poderia descansar? Toda vez que fechava os olhos, via o terror no rosto de Norá ao reconhecer aquela mulher. Ouvia seus soluços enquanto contava, em fragmentos entrecortados, sobre a casa escura, onde era trancada quando chorava ou fazia barulho demais. Uma tarde, enquanto Norá dormia, Carmen apareceu com uma expressão grave no rosto. "Senhor, Gouveia, precisamos conversar em particular." No corredor, longe dos ouvidos da menina, ela revelou suas descobertas. "Consegui rastrear algumas conexões. A mulher que tentou levar Norá... Seu nome é Regina Matos. Ela aparece em vários processos de adoção e guarda temporária nos últimos 5 anos, sempre usando documentos diferentes." "Como isso é possível?" questionou Sabino, sentindo a familiar onda de raiva subir por seu peito. "Ela tem ajuda por dentro do sistema", explicou Carmen, baixando ainda mais a voz. "Alguém fornece documentação falsa, aprova processos sem verificação adequada. E não é só isso." Ela abriu sua pasta mostrando relatórios e fotografias. "Encontramos outras crianças que passaram pelo mesmo ciclo, sempre o mesmo padrão. Problemas de saúde, mudanças frequentes de lar, documentação aparentemente perfeita, mas cheia de inconsistências quando se olha mais de perto." Sabino examinou as fotos, sentindo seu estômago revirar. Crianças com o mesmo olhar assustado de Norá, todas com histórias similares de negligência e abuso. "Por que ninguém fez nada antes?" perguntou, sua voz tremendo de indignação. "Fizeram", respondeu Carmen amargamente. "Houve investigações, denúncias, mas as pessoas envolvidas são espertas. Quando a pressão aumenta em um lugar, mudam de cidade. Quando um nome começa a levantar suspeitas, criam outro. É como tentar segurar fumaça." Foi quando ouviram um barulho vindo do quarto de Norá. Sabino correu de volta, apenas para encontrá-la, no meio de uma crise de asma, lutando para respirar. A doutora Helena já estava lá, administrando medicação de emergência. "O oxigênio dela caiu", explicou a médica enquanto trabalhava. "Pode ser uma reação ao estresse dos últimos dias." Sabino segurou a mão de Norá, sentindo-se impotente enquanto ela lutava por cada respiração. Seus olhos grandes estavam arregalados de medo, e ele podia ver lágrimas silenciosas escorrendo por seu rosto. "Calma, pequena", sussurrou. "Respire devagar. Estou aqui com você." Aos poucos, a medicação começou a fazer efeito. A respiração de Norá foi normalizando, mas ela se recusava a soltar a mão de Sabino. Parecia ainda menor e mais frágil contra os travesseiros brancos do hospital. "Não quero que eles me levem", murmurou ela quando finalmente conseguiu falar. "Por favor, não deixa eles me levarem de novo." "Não vão levar", prometeu ele, sentando-se na beira da cama. "Vou fazer tudo o que puder para impedir isso." Mas as palavras soavam vazias, até para seus próprios ouvidos. Como poderia protegê-la quando o próprio sistema parecia trabalhar contra eles? Como lutar contra pessoas que conheciam todos os atalhos e brechas legais? Foi então que teve uma ideia. Era arriscada. Poderia custar tudo que tinha, mas naquele momento, olhando para Norá, soube que não tinha escolha. "Carmen", chamou ele quando a assistente social voltou para checar a situação. "Preciso que me ajude com algo. Vou vender minha
A casa. O quê? Exclamou ela, chocada. Senhor Gouveia, não pode fazer isso. Sua casa é parte importante do processo de guarda. Precisamos provar que tem condições de oferecer um lar estável para Norá. Não é só a casa, continuou. Ele, sua voz firme. Vou vender tudo. A casa, o carro, vou usar minhas economias. Quero criar um fundo judicial para Norá. Garantir que ela tenha recursos para todo o tratamento médico que precisar. A doutora Helena, que ouvia a conversa, interviu. Isso pode funcionar. Se provarmos que há recursos garantidos para o tratamento dela, fica mais difícil para eles usarem questões de saúde como desculpa para mantê-la no sistema. Comente o que você acha que vai acontecer e se inscreva no meu canal para apoiar meu trabalho. Carmen parecia dividida. É um gesto nobre. Mas onde vocês vão morar? Como vai sustentar uma criança sem sua casa, sem suas economias? Tenho a loja, respondeu Sabino. Posso alugar um apartamento pequeno no começo, algo próximo ao hospital. O importante é garantir que Norá fique segura, que tenha acesso aos cuidados médicos que precisa. Não precisa de casa grande, disse Norá suavemente, surpreendendo a todos. Ela estava acordada, ouvindo a conversa. Só precisa de você. Aquelas palavras simples atingiram Sabino como um soco no peito. Quantas vezes aquela criança havia sido julgada pelo que não tinha, pelo que não podia oferecer? Quantas vezes havia sido descartada por ser considerada um problema? Vou precisar de ajuda legal, disse ele, enxugando discretamente uma lágrima. Alguém que conheça bem esse tipo de caso. Carmen assentiu lentamente. Conheço uma advogada, doutora Márcia Santos. Ela tem experiência com casos complexos de guarda. Já enfrentou situações parecidas, mas preciso avisá-lo. Mesmo com todos esses recursos, não será fácil. Nada que valha a pena é fácil, respondeu Sabino, lembrando-se das palavras que seu pai costumava dizer. Enquanto os adultos discutiam detalhes práticos, Norá adormeceu novamente, ainda segurando a mão de Sabino. Seu sono parecia mais tranquilo agora, como se mesmo inconscientemente soubesse que alguém finalmente estava disposto a lutar por ela até o fim. O que nenhum deles sabia era que suas ações haviam alertado pessoas poderosas, que naquele exato momento, em algum lugar da cidade, Regina Matos e seus associados planejavam seu próximo movimento. E que a batalha que estava por vir seria ainda mais difícil do que qualquer um deles poderia imaginar. Sabino olhou pela janela do hospital, vendo o sol se pôr no horizonte. Pensou em sua casa, nas memórias que havia construído lá com Maria, depois com Ricardo. Por muito tempo, aquelas paredes haviam sido seu refúgio, o lugar onde guardava sua dor e solidão. Agora, estava pronto para deixar tudo isso para trás. Porque às vezes, descobriu ele, é preciso perder tudo que temos para encontrar algo que realmente importa. E olhando para Norá, dormindo pacificamente pela primeira vez em dias, soube que havia finalmente encontrado esse algo. A decisão de Sabino de vender tudo que possuía causou uma pequena revolução no hospital. Marina, a enfermeira que cuidava de Norá, ofereceu um quarto em sua casa até que ele encontrasse um lugar adequado. José, seu funcionário, insistiu em aumentar suas horas de trabalho na loja sem cobrar extra. Até mesmo alguns clientes antigos, ao saberem da história, começaram a trazer pequenos presentes para Norá. Livros de colorir, lápis novos, um pijama macio com estampa de unicórnios. Mas nem todas as reações foram positivas. A notícia de que um idoso estava vendendo todos seus bens para ajudar uma criança desconhecida espalhou-se rapidamente pela cidade pequena, gerando especulações e comentários maldosos. O velho Gouveia perdeu o juízo depois que o filho morreu, diziam alguns. Deve ser golpe dessa menina, sussurravam outros. Essas crianças de rua são espertas, sabem como manipular pessoas sozinhas.
Os comentários chegaram aos ouvidos de Sabino através de olhares tortos e conversas interrompidas quando ele passava. Mas o que mais doeu foi a reação de sua própria família. Tio Sabino, precisamos conversar, disse sua sobrinha Laura, aparecendo no hospital numa tarde chuvosa. Era a única parente próxima que lhe restava, filha de sua irmã já falecida. Laura era contadora, sempre prática e racional. Chegou carregando uma pasta cheia de documentos e um olhar de preocupação que Sabino conhecia bem. Era o mesmo que as pessoas davam quando souberam que ele continuaria trabalhando após a morte de Ricardo. Não pode fazer isso, declarou ela, espalhando papéis sobre a pequena mesa do quarto de hospital. Vender a casa, a loja, é toda a sua segurança financeira. Do que vai viver na velhice, tenho o suficiente, respondeu ele calmamente, observando Norá, que dormia. A loja não vou vender, apenas a casa e as economias. E essa menina, continuou Laura baixando a voz, o que sabe sobre ela realmente? Sobre sua família? E se aparecerem depois exigindo dinheiro? Ela não tem ninguém, respondeu Sabino, sentindo uma pontada de dor ao dizer essas palavras. É por isso que preciso ajudá-la. Laura suspirou, pegando sua mão com gentileza. Tio, sei que está sofrendo. A morte de Ricardo foi um golpe terrível, mas não pode tentar substituí-lo com essa criança. A acusação atingiu Sabino e como um tapa. Não estou tentando substituir ninguém, disse ele, sua voz tremendo ligeiramente. Estou tentando salvar alguém que precisa de ajuda, como Ricardo faria. Foi nesse momento que Norá acordou, seus olhos grandes observando a cena com aquela compreensão antiga que às vezes assustava Sabino. Como alguém tão pequena podia entender tanto? Não quero seu dinheiro, disse ela suavemente, surpreendendo os dois adultos. Só não quero voltar para a casa escura. Laura olhou para a menina, realmente olhou pela primeira vez. Viu os hematomas já amarelados em seus braços. A magreza extrema que nem 2 semanas de alimentação hospitalar haviam conseguido reverter. O medo ainda presente em seus olhos, apesar do ambiente seguro. Meu Deus, sussurrou ela, levando a mão à boca. O que fizeram com você, criança? Foi quando a doutora Helena entrou no quarto, carregando uma pilha de exames. Seu rosto normalmente calmo estava tenso. Senhor Gouveia, precisamos conversar, disse ela, fazendo um gesto para que a acompanhasse ao corredor. Lá fora, longe dos ouvidos de Norá, a médica mostrou os resultados. Os últimos exames revelaram algo preocupante. O coração dela... Há uma anomalia que não havíamos percebido antes. Pode explicar as crises respiratórias frequentes. Que tipo de anomalia? E perguntou Sabino, sentindo seu próprio coração apertar. Uma malformação congênita. É tratável, mas vai precisar de cirurgia. E quanto mais esperarmos... Quanto custa? Interrompeu ele. A doutora Helena hesitou. É um procedimento complexo, especializado, com todos os custos hospitalares, a equipe médica... Quanto? Insistiu Sabino. Quando ela mencionou o valor, ele sentiu o chão sumir sob seus pés. Era mais do que conseguiria mesmo vendendo a casa. Muito mais. Tem que haver um jeito, murmurou, mais para si mesmo que para a médica. Foi quando Laura, que havia seguido os dois ao corredor, falou. Talvez tenha. Sabino e a doutora Helena viraram-se para ela, surpresos. A casa do vovô, continuou ela. Aquela fazenda antiga nos arredores da cidade. O senhor nunca quis vender, mesmo quando ofereceram fortuna, porque era herança de família. Mas agora, Sabino sentiu um peso no peito. A fazenda era a última conexão que tinha com seu pai, com sua infância. Ricardo adorava aquele lugar. Passava horas explorando o pomar, planejando reformas que nunca aconteceram. Tio, disse Laura suavemente, Ricardo ia querer que o senhor usasse aquele lugar para salvar uma vida. O senhor sabe disso. Naquele
Momento, um grito veio do quarto de Norá. Todos correram de volta, encontrando a menina no meio de outra crise respiratória. Seu rosto estava azulado, suas pequenas mãos agarrando o peito enquanto lutava por ar. Pressão caindo, anunciou. Uma enfermeira que havia corrido para ajudar. Precisamos estabilizá-la, ordenou a doutora Helena, já preparando medicação de emergência. Sabino observava impotente enquanto a equipe médica trabalhava. Cada respiração difícil de Norá era como uma faca em seu coração. Cada segundo que passava era um lembrete do tempo que não tinham. Vou fazer, declarou ele quando finalmente conseguiram estabilizar a menina. Vou vender a fazenda. Laura apertou seu ombro em silêncio, compreendendo o peso daquela decisão. O que nenhum deles esperava era que essa decisão desencadearia uma série de eventos que mudariam tudo. Porque a fazenda dos Gouveia não era apenas uma propriedade valiosa, era também a chave para um mistério que envolvia Norá muito mais profundamente do que qualquer um poderia imaginar. Enquanto Sabino assinava os papéis, autorizando a venda do outro lado da cidade, Regina Matos recebia uma ligação que a fez sorrir de forma sinistra. A batalha pela guarda de Norá estava prestes a entrar em sua fase mais perigosa, e nem todos sobreviveriam para ver seu desfecho. A noite caiu sobre o hospital como um manto pesado. Norá dormia, exausta após a crise, ainda conectada a monitores e aparelhos. Sabino permanecia em sua vigília silenciosa, observando o peito da menina, subir e descer com cada respiração precária. Vou conseguir, prometeu ele no escuro. Não importa o que custe. O que ele não sabia era que o verdadeiro preço seria muito maior do que qualquer valor monetário. E que a manhã seguinte traria uma revelação que mudaria não apenas o destino de Norá, mas também tudo o que ele acreditava saber sobre seu próprio passado. A manhã chegou com uma descoberta que abalou os alicerces do mundo de Sabino. Laura havia passado a noite revisando documentos antigos da fazenda, preparando tudo para a venda, quando encontrou algo escondido em uma pasta amarelada no fundo de uma gaveta do escritório. Tio, chamou ela, sua voz tremendo ao entrar no quarto do hospital onde Sabino cochilava numa poltrona ao lado da cama de Norá. Precisa ver isso. Em suas mãos segurava um envelope envelhecido. Dentro dele uma certidão de nascimento e várias cartas antigas. O nome no documento fez Sabino sentir como se todo o ar tivesse sido sugado de seus pulmões. Maria Helena Costa, a mãe de Norá. Mas como? Sussurrou ele, suas mãos tremendo ao segurar os papéis. A história estava ali, nas cartas trocadas, entre seu pai e uma mulher chamada Helena Costa, a avó de Norá. 25 anos atrás, quando a fazenda ainda estava em pleno funcionamento, Helena havia trabalhado lá como governanta. Sua filha, Maria Helena, cresceu correndo pelos mesmos pomares que mais tarde Ricardo tanto amaria. Tem mais! Disse Laura suavemente, entregando-lhe outra carta. Esta era mais recente, datada de apenas 3 anos atrás. Era endereçada a Ricardo. Meu querido Ricardo, começava a carta na caligrafia delicada de Helena Costa. Sei que esta notícia vai parecer surreal após tanto tempo, mas preciso que saiba. Sua irmã Maria Helena faleceu no mês passado. Ela nunca se recuperou totalmente do parto da pequena Norá. Sabino precisou se sentar, suas pernas não mais sustentando seu peso. A carta continuava revelando uma verdade que ele nunca poderia ter imaginado. Maria Helena era filha de seu pai, fruto de um relacionamento com Helena Costa que ele nunca revelou à família. Ricardo sabia, murmurou Laura, mostrando mais cartas. Ele estava em contato com Helena, tentando ajudar Maria Helena e a pequena Norá. Mas então ele morreu, completou Sabino, lembrando-se do acidente estúpido que levara seu filho.
e Norá acabou no sistema. Como se sentisse que falavam dela, a menina se mexeu na cama, abrindo os olhos lentamente. "Vovô?" chamou ela com voz sonolenta. A palavra atingiu Sabino com nova força agora. Ele realmente era avô dela. Não por escolha ou papéis legais, mas por sangue. Todo esse tempo estava lutando para proteger não apenas uma criança abandonada, mas sua própria neta. "Estou aqui, pequena", respondeu ele, segurando sua mão com ainda mais carinho que antes. Foi quando Carmen entrou no quarto, seu rosto marcado por uma noite sem sono. "Senhor Gouveia, temos uma situação. Regina Matos, ela está morta." A notícia caiu como uma bomba no quarto silencioso. Carmen continuou. "Acidente de carro na madrugada, mas antes ela fez uma confissão completa sobre o esquema de adoções fraudulentas, sobre como mantinham as crianças doentes para conseguir mais benefícios." "Por que ela confessou?" perguntou Laura, confusa. "Remorso, talvez", respondeu Carmen, "ou medo. Ela mencionou que as coisas estavam fugindo do controle, que algumas pessoas queriam silenciar as crianças permanentemente quando elas começavam a falar demais. Sabino puxou Norá para mais perto instintivamente, como se pudesse protegê-la apenas com seu abraço. "Tem mais", continuou Carmen, sua voz suavizando. "A confissão dela muda tudo. O juiz já está preparando os documentos. A guarda de Norá será sua, Sr. Gouveia, legalmente e definitivamente." A doutora Helena, que havia entrado silenciosamente durante a conversa, pigarreou para chamar a atenção. "E eu tenho mais notícias. A cirurgia cardíaca que Norá precisa, existe um novo procedimento, menos invasivo. O Dr. Santos, um dos melhores especialistas do país, ofereceu-se para realizar a operação sem custos quando soube da história." "Como?" começou Sabino, mas Laura o interrompeu com um sorriso. "Ricardo", explicou ela. "Dr. Santos era amigo dele do hospital onde trabalhava. Ele viu as notícias sobre o caso, reconheceu o sobrenome Gouveia. Comente o que você acha que vai acontecer e se inscreva no meu canal para apoiar meu trabalho." Norá, que havia permanecido quieta durante toda a conversa, finalmente falou. "Então, posso ficar? Para sempre?" "Sim, pequena", respondeu Sabino, lágrimas escorrendo livremente por seu rosto. "Para sempre." "E a casa escura?" perguntou ela, ainda temerosa. "Nunca mais", prometeu ele. "Sabe onde vamos morar? Na fazenda. Aquele lugar que te falei, com pomares e espaço para plantar todas as flores que você quiser." Os olhos de Norá se iluminaram. "Podemos ter um jardim?" "O maior e mais colorido jardim que você puder imaginar", garantiu ele. "E vou te contar histórias sobre sua mãe, sobre como ela também amava aquele lugar quando tinha sua idade." 3 meses se passaram. A cirurgia de Norá foi um sucesso e sua recuperação surpreendeu até mesmo os médicos mais experientes. A fazenda que Sabino decidiu não vender após descobrir a verdade ganhou nova vida. O antigo pomar foi restaurado e um jardim exuberante começou a tomar forma sob os cuidados dedicados de Norá. Laura mudou-se para uma casa próxima, visitando diariamente com seus 2 filhos, que rapidamente se tornaram protetores da nova prima. José continuou administrando a loja na cidade, mas agora dividia os lucros com Sabino como sócio. Em uma tarde particularmente bonita de primavera, Sabino observava Norá brincando no jardim com seus primos. Seu rosto, antes marcado pelo medo e desconfiança, agora brilhava com a alegria própria da infância. Suas risadas, antes tão raras, enchiam o ar como música. Carmen, que viera fazer uma última visita oficial, parou ao seu lado. "Sabe", disse ela pensativa, "em todos meus anos de serviço social, nunca vi uma história como essa. Como o destino
trabalhou para trazer essa menina exatamente para onde ela deveria estar. Sabino sorriu, pensando em todas as coincidências e reviravoltas que os trouxeram até ali. Pensou em Ricardo, em como seu filho, mesmo após partir, ainda encontrou uma maneira de ajudar. Pensou em seu pai, em Maria Helena, em todas as histórias que ainda precisavam ser contadas. "Vovô!" chamou Norá, correndo em sua direção com um buquê de flores silvestres. "Olha o que encontrei! São da mesma cor dos olhos da mamãe na foto!" Sabino a pegou no colo, sentindo seu coração transbordar de amor. Não era apenas Norá que havia sido salva naquela manhã fria de junho. Ele também havia sido resgatado da solidão, da amargura, do luto que ameaçava consumi-lo. "Sabe de uma coisa?" disse ele, beijando o topo de sua cabeça. "Acho que precisávamos um do outro." Norá concordou solenemente, com aquela sabedoria antiga em seus olhos. "É porque corações machucados ficam mais fortes quando se juntam", declarou ela. "Foi você quem me ensinou." E ali, no jardim que eles construíram juntos, sob o mesmo céu que havia testemunhado tantas histórias de sua família, Sabino soube que finalmente estava em casa. Não na estrutura física da fazenda, mas no amor incondicional que havia encontrado quando menos esperava. Porque às vezes as famílias mais verdadeiras são aquelas que o destino constrói através das dores, das perdas e dos recomeços. E no fim, não importava que Norá tivesse chegado até ele através de caminhos tortuosos e dolorosos. O que importava era que agora, finalmente, ambos haviam encontrado seu lugar no mundo, um ao lado do outro, curando suas feridas, construindo um futuro cheio das flores mais coloridas que pudessem imaginar.